Sobre a consciência corporal, foi muito legal que todo mundo falou muito sobre isso, né? Sobre saber se movimentar, ter ciência do corpo. Eu separei uma que eu gostei mais, que eu achei que identifica mais do que eu acredito que seja, que eu não lembro de quem foi agora, mas eu posso olhar depois. Que foi o seguinte: identificar cada parte do corpo envolvida no movimento e agir com intencionalidade. Isso é muito interessante, é muito... eu acho que é um objetivo que a gente quer alcançar. Ter esse controle motor para conseguir fazer um movimento com intenção e não só como consequência, só como aconteceu, sabe? Ter esse controle mais afinado. Então, como todo mundo já falou, eu acho que o próprio nome já diz, consciência corporal, é isso, né? A questão de você entender como funciona o seu corpo, você controlar as movimentações, ou tanto de... o controle também está no relaxamento, né? Que é interessante a gente lembrar disso. Tanto a gente ativar a musculatura para poder fazer alguma coisa, como desativar essa musculatura para ela não fazer alguma coisa. E é importante a gente pensar nesses dois lados também, certo? E aí tiveram algumas perguntas, isso é um contexto geral, né, que eu tô fazendo, e tiveram algumas perguntas que eu vou responder rapidamente e depois entrar mais pra parte de discussão aqui, que vai ser bem legal. Então foi, diferenças sobre consciência e expressão corporal. São coisas completamente diferentes essas. A expressão, na verdade, ela utiliza dessa ferramenta, que é a consciência corporal, para você poder ter intenção de demonstrar alguma coisa. A expressão, ela é a comunicação. Então, é eu te dizer alguma coisa. E a gente vai utilizar dessa consciência corporal para poder fazer essa expressão, essa comunicação com externo ou interno, enfim. Então, nesses dois grupos, a gente vê a consciência mais como uma ferramenta que a gente pode usar para expressão, mas eu posso ser consciente e não ser expressivo. Uma coisa não está tão diretamente relacionada. Mas quanto mais consciência, mais ferramentas você tem para poder executar essas expressões. Beleza? Fechou? E perguntaram também como melhorar a percepção corporal, se existem exercícios e tal. Sim, claro, existem vários lugares que a gente pode adquirir isso. A gente pode adquirir isso na dança, a gente pode adquirir isso no yoga, no gyrotônica, gyrokinesis, no pilates, enfim, existem várias coisas, na natação, no esporte. A gente só tem que lembrar que, o que a gente tem que lembrar? Que os exercícios não é só sobre tirar limitações do corpo, que essa questão do alongamento, da força, é sobre eu entender como funciona. Então é um processo de racionalização do corpo e da movimentação. Então, tem essa questão da gente não só conseguir fazer o movimento, ter o controle daquele movimento, mas entender o processo dele. É saber, por exemplo, se eu quero fazer uma movimentação corporal, quando eu faço pequenininho ou quando eu faço grande, quais músculos que eu preciso desenvolver, enfim, criar todo esse conhecimento sobre o próprio corpo. Concordam? Não concordam? Dúvidas? Vão aí respondendo aí comigo, hein, gente? Vai me acompanhando aí. Beleza. Então tá. E aí, eu queria falar sobre uma coisa que às vezes a gente esquece de pensar sobre isso. Eu acho muito difícil existir uma consciência corporal completa. Tipo assim, nossa, aquela pessoa é muito consciente e aí tudo que ela quiser fazer na vida, ela faz. Eu não acredito que seja nesse sentido. O que acontece a gente tem consciências corporais de acordo com as nossas necessidades corporais. Então, se eu sou da dança de salão, eu vou desenvolver uma consciência X. Se eu vou para natação, eu vou desenvolver Y. Se eu vou para o balé, 300 mil ao quadrado. Porque é muito complexo. O que eu quero dizer com isso? Quando eu comecei a dançar, eu sempre tive muita facilidade. E aí, principalmente no Zouk e tal, foi uma coisa que, quando eu comecei a dançar, eu percebi que era muito fácil pra mim. E aí, quando eu entrei no balé, eu achei que ia ser ok, porque pra mim a minha consciência corporal estava desenvolvida.
E aí era um sofrimento, era tipo chorando toda a aula que eu ia fazer. E que é sobre isso. O que eu tinha de consciência para dançar dança de salão não foi suficiente para eu criar consciência para executar as movimentações de balé, que eu precisava de outras coisas. Assim como a gente também vê, eu já tive a experiência de, né, já vivenciei bailarinas clássicas plenamente conscientes de toda a musculatura corporal, não conseguindo desenvolver uma dança ou tendo dificuldade de desenvolver uma dança na dança de salão, porque precisa de outros tipos de consciência. Então, eu acho que é um pouco utópico a gente achar que a gente vai chegar nessa consciência completa do corpo. Mas é super importante a gente correr atrás dessa consciência. E aí, o que isso envolve? Quanto mais tipos diferentes de exercício eu pratico, eu procuro conhecimento, que eu corro atrás para entender, maior a liberdade do meu corpo, menos limitações, mais possibilidades. Então, a minha dica é, se você quer ter consciência corporal, mesmo que seja para um ritmo específico, Sozuki, por exemplo, se você for atrás de samba, de forró, de bachata, de balé, de contemporâneo, de jazz, de natação, de basquete, enfim, de qualquer outra coisa que exercite o seu corpo, mais possibilidades você tem de seu corpo acontecer mais coisas. Então, quanto mais informação, melhor. Não se limitem a... A gente tem um erro muito comum, que a gente acha que pra gente ser especialista em algo, a gente precisa estudar só aquilo. Já até me falaram uma vez, nossa, se você quer ser reconhecida no Zouk, por que você não para de gastar seu tempo, seu dinheiro fazendo outras atividades e começa só a fazer aula de Zouk e tal? Enfim, a gente tem vários problemas em relação a isso, né? Que meu conhecimento vai limitar ao conhecimento de outros dançarinos, e eu tenho um campo de informação muito maior em outras áreas que a gente pode se apropriar e entender e transformar no nosso corpo e na nossa didática para poder incrementar a nossa dança, as nossas aulas. E a questão da consciência mesmo, eu vou ficar limitada a conhecer só aquilo que o Zouk me proporciona, sendo que se eu tenho um corpo que tem uma gama maior de informação, eu consigo trabalhar com mais possibilidades, mais criatividades e ter o corpo mais liberto para fazer novas conexões, novos movimentos, ou deixar que aquilo seja mais confortável e essas coisas. Tudo bem? Entendido a diferença de consciência corporal específica para cada tipo de modalidade? Tranquilo? Beleza. Então, vamos para o próximo tópico. A dança A2. O que acontece? Não adianta eu ser super consciente do meu corpo se eu não sei lidar com o corpo do outro. A dança A2, ou A3, ou A4, enfim, ela não é independente os corpos. Então eu preciso saber interagir com o corpo do outro. E a gente muitas vezes esquece disso, que a busca do autoconhecimento, ele tem que ser junto com a busca do conhecimento do corpo do outro. Porque as minhas limitações e as minhas capacidades serão diferentes das limitações e capacidades do outro. Então eu preciso adaptar o meu corpo para que aquilo aconteça de forma mais natural, de forma mais confortável para ambas as partes. Então, essa consciência, quando a gente fala de dança 2, ela precisa ser partilhada. É a consciência do meu corpo associada ao corpo do outro. E aí, numa visão, por exemplo, de conduzidos, eu não posso deixar com responsabilidade o outro de prevenir lesões no meu corpo. Tipo, porque foi culpa do outro que ele fez uma movimentação e me machucou, enfim, tal. Se a gente tem consciência do nosso corpo, inclusive eu vou abordar isso depois, com um questionamento que me fizeram, se eu tenho consciência do meu próprio corpo, eu consigo me adaptar ou eu consigo reorganizar a movimentação do meu corpo para que o outro não me machuque. Às vezes é porque ele é iniciante, às vezes é porque ensinaram para ele de uma forma equivocada, ou então a pessoa é só ignorante mesmo, acontece. Mas, se eu tenho essa consciência no meu corpo, eu consigo prevenir muitas coisas que vão deixar de ser dependente daquilo que eu recebo do outro. Tudo bem?
nessa questão, assim, de ser como conduzida. E se eu como conduzida, se eu tenho consciência, se eu consigo entender a consciência do corpo do outro, entender as limitações que o outro tem, eu também não vou exagerar, por exemplo, alguém que eu necessariamente, eu tô vendo lá que a pessoa começou a dançar samba, e aí ele tá arriscando, suando para poder fazer uma escovinha. Se eu tenho consciência das limitações do corpo do outro, se eu percebo isso e ajo de acordo, eu não vou sair fazendo enfeite pra caramba, fazendo um monte de movimentação e tal, que eu vejo que a pessoa não vai conseguir seguir, não vai conseguir acompanhar. Então, por quê, né? Qual que é a necessidade disso? Eu sei que a gente quer praticar tudo aquilo que a gente aprendeu, eu sei que a gente quer mostrar tudo aquilo que a gente sabe, porque toda oportunidade é uma oportunidade, né? Mas a gente precisa criar essa consciência. Assim como do lado contrário, se eu sou condutora, eu preciso necessariamente saber como que o outro corpo tem ali de limite. Então eu não vou fazer um cambrê com uma pessoa X que tem alongamento, que foi ginasta e tal, ou mesmo cambrê com uma pessoa que, enfim, é sedentária e é a primeira vez que ela está tendo contato da dança. Enfim, a gente precisa poder fazer essas modificações aí corporal, porque senão não dá, gente. E aí eu queria colocar uma questão. Outra coisa sobre condutores, que eu acho extremamente importante e infelizmente são poucas pessoas que fazem, né? Quando o condutor executa um movimento que ele pede para outra pessoa fazer, ele precisa ter consciência do quanto que aquilo pode ser desconfortável ou não. Então, por exemplo, um condutor que faz movimento de cabeça, no caso do Zuki, né? Faz movimento de cabeça, que sabe o quanto que é incômodo as pessoas pegarem diretamente na garganta, ou que faz um cambrê e sabe como que isso pode prejudicar a lombar, fazendo repetidas vezes numa noite. Ele, com certeza, com essa consciência de ter experimentado a movimentação, ele vai saber o quanto que ele pode fazer isso como pessoa ou não. Essa coisa de experienciar a movimentação, ela te deixa muito mais sensível a essas questões de dor, de incômodo. E aí ele vai repensar se ele quer fazer isso dessa forma, ou com essa velocidade, ou com essa força, ou com quantas vezes repetidas forem, entendeu? Então, eu acredito que para quem é condutor ou condutora, é muito interessante vocês também executarem tudo aquilo que vocês pedem para as pessoas fazerem, para criar essa consciência do que é bom, o que não é bom, porque a gente consegue aprender isso, né? E eu acho que a melhor forma é tendo essa experiência mesmo. Enfim, fica aí. Gente, outra coisa. Tudo que eu tô falando aqui é muito uma concessão de coisas pessoais, né? Das coisas que eu vivo, das coisas que eu trabalho, das coisas que eu acredito. Então, assim, não tem certo e errado. Existem formas de pensar. Eu penso dessa forma, vocês podem concordar ou não. Por isso que eu tô pedindo aí pra vocês me sinalizarem enquanto eu tô falando. E eu esqueci de me apresentar, né? Esqueci de falar, como que eu cheguei até aqui. Mas aí no final, então, eu falo sobre isso. E aí eu queria colocar uma contextualização geral da dança, que é a forma de ensino da dança de salão. O que a gente percebe que no Brasil, de uma forma geral, todo o ensino ele é assertivo, que é certo e errado. Então, se você vai pegar lá na base fundamental, ensino médio, múltipla escolha, tá 3 errados e 1 certa. Então, existe uma possibilidade de acertar. E isso se transpassa para todos os outros tipos de ensino, que é uma coisa bem complicada, assim, que eu acho que perdura muito na dança de salão. Desde quando eu comecei a aprender, lá 9 anos atrás, a gente sempre viu que o ensino ele era muito reprodutivo. Então eu aprendo dessa forma e é dessa forma que eu tenho que executar, independente de qualquer coisa. Está certo fazer desse jeito, está errado fazer desse outro jeito. É lógico que a gente tem que colocar limites. Por quê? A gente não vai deixar as pessoas desconfortáveis, a gente não vai deixar um corpo se machucar, a gente tem essas prevenções. Mas a questão do certo e errado, ela se torna muito relativa quando a gente fala sobre dança a 2. Porque, principalmente que é uma dança que você dança com vários pares diferentes, você precisa ver que o contexto muda quando o corpo muda.
que aí esse corpo tem outra história, tem outras vivências, então não dá pra fazer exatamente do mesmo jeito do que uma outra pessoa com outro corpo, com outra história. Então tudo isso não é só sobre certo e errado, é sobre adaptação da movimentação. Eu estava estudando com meu parceiro, Alexandre Sana, e olha só que interessante. A gente descobriu 10 maneiras de conduzir movimentos de cabeça em 9 partes do corpo diferente. Então, 10 tipos de condução diferentes em 9 tipos de condução diferentes, em 9 partes do corpo diferentes. E isso foi uma coisa que a gente assim, pegou um dia para estudar e ver as possibilidades. Mas a gente tem certeza que tem muito mais que às vezes a gente nem conhece ou que passou despercebido pela gente e tal. Então, para um movimento de cabeça, a gente tem essa gama de possibilidades. Imagina a dança como um todo. Então, falar que uma coisa tá certa ou errada, eu acho assim, chega a ser prepotente, nesse sentido de como se ele negasse outras possibilidades, outras variáveis da mesma coisa. Então, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente for ensinar, pra gente não colocar esses limites nas pessoas, porque elas vão ficar presas ao repertório e não à estrutura da movimentação. E como que a gente pode poder fazer as movimentações de formas diferentes. Então, mas isso é uma coisa que, assim, desde quando eu entrei na dança, eu vejo isso acontecendo e é uma coisa que acontece em todos os lugares. Então, não é como se fosse culpa de alguém, porque é isso, a gente aprendeu assim e é muito fácil a gente reproduzir, porque foi como foi ensinado pra gente. O negócio é a gente parar, refletir, ter essa consciência e falar assim, não, tá, eu acho que não é assim. Por exemplo, me ensinaram há muito tempo atrás que a gente tinha que fazer giro fazendo aquele pezinho. Já viram sobre isso? Quem aprendeu a fazer giro desse jeito? Eu quero saber quem aprendeu a fazer giro desse jeito. Hoje eu fico pensando assim, que a pessoa que criou esse método de ensino, cara, muito legal. Mas hoje pra mim, isso não serve de nada. Depois que eu entendi como que o meu corpo funciona e como que o meu corpo gira, eu vi que isso não serve pra nada, que foi uma maneira que as pessoas desenvolveram pra tentar ensinar, mas que hoje eu não reproduzo mais, porque não faz mais sentido pra mim. Pra mim, ok? Lembrando que técnicas diferentes servem pra coisas diferentes. Hoje, pro que eu ensino, não faz mais sentido. E aí, como que eu vou reproduzir algo que eu mesma, quando danço, não faço? Isso é muito comum a gente ver isso em aulas. A pessoa fala assim, porque nesse movimento não existe torção, tá, gente? E a pessoa lá tá torcendo o corpo. Essa falta de consciência, ela afeta muito na hora da gente ensinar alguma coisa, né? Ou da gente executar alguma coisa. Porque isso vai... Enfim, então a gente precisa muito, e isso serve muito para os alunos, a gente precisa questionar. Por quê? Por que é assim? Por que não pode ser de outro jeito? Só existe essa forma? E com os questionamentos a gente vai descobrindo muita coisa. Isso é muito interessante. Então a gente tem que ver nesse quesito, assim, não ser só reprodutivo. E aí, quando a gente pensa nessa consciência da reprodução, quando a gente pensa na reprodução, olha quanto limitador é isso. Se eu sou, por exemplo, conduzida, se eu fico limitada às coisas certas e erradas, eu preciso saber o movimento para poder executar ele, certo? Errado. Eu não preciso saber o movimento. Eu preciso, o quê? Ter consciência do meu corpo, entender entender no meu corpo o que essa influência que está vindo externa ao meu corpo está fazendo com o meu corpo, para eu reagir de acordo com isso, independente se eu sei um movimento ou não. Qual que é a ideia? Se eu sou uma pessoa reprodutiva, que eu só faço aquilo que me ensinaram, eu vou ter, tipo assim, esse repertório X que o professor Y me deu. Só que existem outros professores, outros repertórios, outras condições que existem que quando eu vou dançar com essa pessoa, eu vou entrar em choque. Porque eu não vou ter mais essa consciência de o que fazer, porque eu não sei o que é certo e o que é errado. Eu nunca vi isso antes. E isso eu acho que é o maior limitador da dança. Você tá limitado a aquele repertório que você viu, estudou, enfim. A dança pode ser muito mais que isso.
Então, quando você começa a ser uma pessoa sensitiva, que é nesse contexto de consciente, você entende o que acontece no seu corpo, você entende o que aquela influência, aquela movimentação externa está causando em você, ser é capaz de fazer qualquer movimento, independente se você sabe ou não o que é. Então, a gente para de pensar o que e qual, que é reprodutivo, essa questão, qual movimento, o que é para eu fazer, e a gente começa a entrar no porquê e no como. Por que eu estou sentindo vontade de fazer isso? O que está me dando vontade de fazer essa movimentação? Agora, como que eu faço essa movimentação a partir desse estímulo que eu estou recebendo? Então, a ideia é, tipo assim, você começar a parar de tentar adivinhar o que o outro está fazendo com você e começar a sentir o que o outro está fazendo com você. E a mesma coisa, o inverso, que é para quem conduz. Não é sobre qual movimento que você quer ou o que você quer fazer naquela movimentação, mas por que eu vou fazer isso, sendo que o corpo daquela pessoa está me dizendo outra coisa? Ou como que eu vou fazer aquele corpo que está ali em movimento realinhar para fazer aquilo que eu quero fazer? Então é muito mais sobre o como e o porquê do que qual. O que é isso? Deu para entender o raciocínio, gente? Fala assim, sim ou não, ou pergunta. Mas vocês estão entendendo a linha de raciocínio? Isso é muito importante. Porque quando a gente entende o raciocínio, fica muito mais fácil desenvolver as outras coisas. Beleza? Então, como que isso, no contexto Zuki, funciona? Que é o que eu queria mais... que eu falei que eu ia dar um pouco de foco, mas dá pra ver que isso... né? Enfim, isso dá pra qualquer ritmo. Mas por que eu acho isso tão importante no Zuki? O Zuki, um pouco diferente das outras danças, a gente tem essa mobilidade corporal muito intensa. Então, qualquer coisa que eu fizer no meu corpo, independente do meu deslocamento no espaço, ou de transferência de peso, o que eu faço no meu corpo vai interferir diretamente na minha movimentação. Então, por exemplo, se eu não sou consciente do meu corpo, eu quero conduzir um movimento de cabeça. Vou colocar um tipo de condução por indução corporal. Então, se eu faço lá com o corpo, pedindo que a pessoa faça com o corpo comigo, beleza? Ela vai entender? Vai, tranquilo. Mas se eu não tenho essa consciência corporal de que eu preciso fazer somente isso, começo a fazer isso, aí eu começo a fazer isso, aí eu começo a colocar uns trem assim, tudo que eu fizer no meu corpo vai refletir exatamente no corpo da outra pessoa. Isso acontece ao contrário também. Se eu conduzida, se a pessoa me pede para fazer isso, eu começo a fazer isso e isso, é outra coisa. A pessoa vai ter que me pedir outras coisas a partir dessa movimentação. Então, o que a gente precisa? A consciência ela precisa estar desenvolvida para a gente ser o mais claro e preciso possível. Então, não é sobre... o que acontece, né? Já foi cientificamente comprovado que apertar mais vezes e apertar mais forte não faz o elevador chegar até você. A mesma coisa acontece na condução. Não é porque você está tentando várias vezes repetidas ou que você está fazendo com mais força que a pessoa vai entender aquilo. Então, se a gente não tem consciência disso, se a gente não tem repertório no sentido de possibilidades, de adaptações, para poder fazer aquela pessoa fazer o mesmo movimento de outras formas, que é quando a gente pega o como, não adianta, eu vou estar me limitando, ok? Vocês entenderam isso? Tá tudo certinho? Tô falando demais, falando rápido, vocês vão me falando aí. E aí é mais ou menos isso que eu tenho para falar de consciência corporal. Aplicado no Zuki, enfim, esse contexto todo. E eu queria saber o que vocês acham sobre isso. Se tem alguma pergunta, tem alguma dúvida, tem alguma coisa importante para poder falar? Me conta aí. Tudo certo? Pode passar para frente?